Só prendei, ó. Boa. Silêncio, fecha a janela. Silêncio, virar pra frente, prestar atenção aqui. Fecha a janela aí. Fecha a janela. Também. Isso é grande isso? Eu acho bem pra bater a cabeça, não pode. Então vamos fazer a correção ainda bimestral. Pronto. Silêncio, virar para frente, sentar cada um nos seus lugares e prestar atenção aqui. Fazer a correção ainda bimestral. Questão número 1. De um lado, dizem os materialistas, a mente é um processo material ou físico, produto do funcionamento cerebral. De outro lado, de acordo com as visões não materialistas, a mente é algo diferente do cérebro, podendo existir além dele. Ambas as posições estão enraizadas em uma longa tradição filosófica, que remonta pelo menos à Grécia Antiga. Assim, enquanto Demócrito defendia a ideia de que tudo é composto de átomos, e todo pensamento é causado por seus movimentos físicos. Então, Demócrito era um monista. Monista significa o quê? Acredita em um único princípio, uma única realidade. Para ele, tudo é composto de átomos. E esses átomos se movimentam de forma. Vai abrir. Se abre de novo. Então, assim enquanto Demócrito defendia a ideia de que tudo de que é composto de átomos e pensamentos, Platão insistia que o intelecto humano é imaterial e que a alma sobrevive à morte do corpo. Já o Platão, em vez de ser um monista, ele era um dualista. Para ele havia dois princípios completamente distintos: a matéria, o corpo, e a alma, que era espiritual. Então, isso está na obra O Cérebro Produz a Mente, um levantamento da opinião de psiquiatras, Alexander Moreira Almeida e Saulo Jeff Araújo. Então, a partir das informações das relações presentes no texto, conclui-se que quem que é o moderno que defende o dualismo? Descartes. Então, a dualidade entre mente e cérebro foi conceituada por Descartes como separação entre pensamento, que ele chamava de res cogitans, e extensão, que ele chamava de res extensa. São as duas substâncias que compõem a realidade. Esse é o dualismo de Descartes. Então, para ele, para Descartes, mente e cérebro são duas coisas diferentes. O cérebro é esse órgão do nosso corpo. Já a mente seria a nossa alma, a nossa res cogitans, que seria algo espiritual, segundo Descartes. Questão número 2. Nunca nos tornaremos matemáticos. Por exemplo, embora nossa memória possua todas as demonstrações feitas por outros, se o nosso espírito não for capaz de resolver toda espécie de problemas, não nos tornaremos filósofos por ter lido todos os raciocínios de Platão e Aristóteles, sem poder formular um juízo sólido sobre o que nos é proposto. Assim, de fato, pareceríamos ter aprendido não ciências, mas histórias. Na obra Regras para a Orientação do Espírito, do Descartes. Em sua busca pelo saber verdadeiro, o autor considera o conhecimento de modo crítico, como resultado de quê? Da autonomia, da independência do sujeito pensante em relação à tradição. Sim? Então,
Ele vai dizer que você se torna filósofo não lendo os filósofos, mas pensando de forma independente, autônoma, pensando por si mesmo. É isso que ele queria dizer aí com esse trecho. Questão número 3. O conhecimento é uma ferramenta essencial para a sobrevivência humana. Os principais filósofos modernos argumentaram que o nosso conhecimento do mundo seria muito limitado se não pudéssemos ultrapassar as informações que a percepção sensível oferece. No período moderno, qual processo cognitivo foi ressaltado como fundamental, pois permitia obter conhecimento direto, novo e capaz de antecipar acontecimentos do mundo físico e também do comportamento social? A indução. A indução, que é um método de conhecimento que funciona como? Isso. Você parte de experiências particulares até chegar a uma conclusão geral. Eu analiso o cobre, percebo que o cobre conduz energia elétrica, analiso o ferro, percebo que o ferro conduz energia elétrica, analiso o bronze, percebo que o bronze conduz energia elétrica, analiso a prata, percebo que a prata conduz energia elétrica, analiso o ouro, percebo que o ouro conduz energia elétrica, analiso o aço, percebo que o aço conduz energia elétrica. Então, de experiências particulares, eu chego a uma conclusão geral. Os metais são bons condutores de energia elétrica. Esse é o processo indutivo que começa a partir da modernidade, em especial com Francis Bacon. Mais conhecido como Chico. Questão número 4. A dúvida é uma atitude que contribui para o surgimento do pensamento filosófico moderno. Neste comportamento, a verdade é atingida através da supressão provisória de todo conhecimento, que passa a ser considerado como mera opinião. A dúvida metódica, como caminho para se chegar no conhecimento certo, seguro e verdadeiro, aguça o espírito crítico próprio da filosofia. Está na obra Introdução ao Filosofar, do Gerd Bornheim, filósofo brasileiro. Então, a partir do texto, é correto afirmar o quê? A dúvida, o questionamento rigoroso e o espírito crítico são fundamentais no pensamento filosófico moderno. O próprio Descartes vai defender a dúvida metódica. Nós devemos usar a dúvida como método, duvidar de tudo, até chegarmos a um conhecimento que seja indubitável, certo, seguro e verdadeiro, impossível de ser duvidado. Ele chega a essa conclusão como? Ele duvida de tudo, do que ele aprendeu com os sentidos, do que ele aprendeu com os professores. Ele chega a duvidar até da própria existência. Será que eu existo mesmo? Aí ele chega a essa conclusão, né? Eu posso duvidar de tudo, mas tem uma coisa que não tem como duvidar. Duvidando, eu estou pensando. Penso, logo existo. A única coisa que garante que eu existo é o meu pensamento. E, inclusive, isso vai responder à próxima. Ao analisar o código do ergo sum, penso, logo sou, logo existo, do René Descartes, conclui-se que o pensamento é algo mais certo que a própria matéria corporal. Eu não sei se a matéria corporal existe, eu sei que o meu pensamento existe. Eu estou pensando isso aqui agora. No meu pensamento eu tenho o corpo. Eu não sei se existe um corpo fora do meu pensamento. Só existe o corpo enquanto eu penso ele, para mim. Então meu pensamento é mais certo do que o meu corpo. Eu estou pensando as coisas. Enquanto eu penso, elas existem no meu pensamento. Se elas existem fora do meu pensamento, eu já não sei. Não posso ter certeza disso. Se enquanto eu não estou pensando elas, se elas existem, não dá para saber. Eu não sei se quando eu sair daqui da sala, vocês continuarão existindo. Eu sei que agora, no meu pensamento, vocês existem. As coisas só funcionam enquanto a gente pensa nelas. Depois o Berkeley que vai falar isso, né? Ser é ser percebido. Só existe aquilo que você percebe. Você não percebe porque não existe. Aí tem altos negros que faz isso, né? A mãe e o pai mandam lavar as louças, eles chegam em casa e nem olham para as louças, tá? Eu não percebi, essas louças não existem na pia, né?
Os olhos não veem e o coração não sente, né? Mas a correia come. Ou a punição virá, né? O celular vai ser lido, a internet vai ser internet. Número 6. Texto 1. Experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos. E é de prudência nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. Está na Meditações Metafísicas do Descartes. Sempre que alimentamos alguma suspeita de uma ideia esteja sendo de que uma ideia esteja sendo empregada sem nenhum significado, precisaremos apenas indagar de que impressão deriva essa suposta ideia. E se for impossível atribuir-lhe qualquer impressão sensorial, isso servirá para confirmar nossa suspeita. Nos textos, ambos os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento, mas cada um deles defende uma posição diferente. A comparação dos excertos permite assumir que Descartes e Hume atribuem em diferentes lugares ao papel do sentido do processo de obtenção do conhecimento. Por Descartes, nós não podemos confiar nos sentidos. Para Hume, os sentidos, as impressões, são as únicas fontes de conhecimento. Toda ideia vem de alguma impressão, que vem dos sentidos, visão, audição, tato, paladar e olfato. Número 7. Analisa a seguinte afirmação. Uma prática pela qual, conhecendo a força e as ações do fogo, da água, dos astros, dos céus e de todos os outros corpos que nos cercam, tão distintamente como conhecemos os diferentes místeres de nossos artesãos, pudéssemos aplicá-los da mesma forma a todos os usos para os quais são próprios, e tornando-nos assim como senhores e possuidores do universo. Essa afirmação refere-se à alusão de Descartes acerca do conhecimento que se configura como domínio do homem sobre a realidade. Então, o que é o conhecimento? É a capacidade do homem dominar a realidade. Isso já tinha sido dito também pelo Francis Bacon. Uma frase: saber é poder. Ou seja, o conhecimento nos dá um poder sobre a natureza, um poder sobre a realidade, um poder de dominar a natureza e dominar a realidade, ter um controle sobre ela. Questão número 8. A maneira pela qual adquirimos qualquer conhecimento constitui suficiente prova de que não é inato, ou seja, que não nascemos com conhecimento nenhum. Está no ensaio acerca do entendimento humano de John Locke. O empirismo, corrente filosófica da qual John Locke fazia parte, defendia o quê? Que a gente, quando nasce, é uma tábua rasa, uma folha de papel em branco, não temos conhecimento algum. Todo conhecimento virá da experiência sensível, ou seja, dos sentidos. Questão número 9, leia o texto a seguir. As ideias produzem as imagens de si mesmas em novas ideias, mas como se supõe que as primeiras ideias derivam de impressões, continua ainda a ser verdade que todas as nossas ideias simples procedem imediata ou imediatamente das impressões que lhes correspondem. Está na obra Tratada da Natureza Humana, do David Hume. Então, com base no texto dos conhecimentos sobre a questão da sensibilidade, razão e verdade de David Hume, pode-se afirmar o quê? O que ele está dizendo aí? Que toda ideia vem de uma impressão. E a impressão é o quê? A experiência sensível. Então, não existe ideia daquilo que você nunca viu, nem ouviu, nem sentiu o cheiro, sabor ou tocou. Então, toda ideia que tem como fonte, tem como origem, tem como princípio uma impressão. É impossível você ter uma ideia de algo que você nunca teve a impressão, segundo David Hume. Apesar de que a gente pode criar ideias a partir de impressões, é o que a gente vai ver na próxima questão. Todo o poder criativo da mente se reduz a nada mais do que a faculdade de compor, transpor, aumentar ou diminuir os materiais que nos fornecem os sentidos e a experiência. Quando pensamos em uma montanha de ouro, não fazemos mais do que juntar duas ideias consistentes, de ouro e de montanha. Duas coisas que já tiveram a impressão. Você junta a impressão do ouro com a impressão da montanha num ser só, aí cria essa ideia da montanha de ouro. Já conhecíamos.
Podemos conceber um cavalo virtuoso, porque somos capazes de conceber a virtude a partir dos nossos próprios sentimentos. E podemos unir a isso a figura e a forma de um cavalo, animal que nos é familiar. Assim como também é possível pensar num Pégaso, um cavalo com asas. Você junta duas impressões, ou ideias de impressão. A ideia de cavalo, que com certeza vem de uma impressão. Você só consegue imaginar um cavalo porque algum dia você viu um cavalo. Se você nunca viu um cavalo, você não pode imaginar um cavalo. Foi isso que aconteceu com o Aleijadinho. Já contei essa história aqui para vocês? Não? Pediram para o Aleijadinho, né, um dos mestres do barroco brasileiro, fazer um leão. Ele fazia muitos temas religiosos, pediu para ele fazer uma escultura do leão da tribo de Judá, que é um símbolo de Jesus Cristo. Mas só que o Aleijadinho nunca tinha visto um leão. Como é que ele vai fazer um leão sem nunca ter visto um leão? Uma escultura. Como é que era um leão? E ele tentou fazer. Ficou parecendo um macaco. Uma juba, né? Um mico-leão dourado, né? Então, falaram para ele mais ou menos como é que era, ele não sabia, não tinha ideia. Não tem como a gente ter ideia de algo que a gente nunca teve impressão, você nunca viu, nem ouviu. Toda a ideia vem de alguma impressão. E ele foi e tentou fazer essa obra, inclusive está lá. Aquela cidade aqui de Minas Gerais, quais que tem, ou quais são as cidades que tem as esculturas. Nossa, que horror. Oi? Que Você horror. viu aí? O leão tá aleijadinho? É aleijado igual ele. Então, como é que ele vai fazer um leão sem nunca ter visto? Então, é isso que o David Hume está falando aqui. Não tem como você ter ideia de algo que você nunca teve a impressão. Mas é possível você pegar ideias de impressões diferentes e juntar essas ideias e criar um outro ser. Como é o caso do cavalo de asa, do Pégaso. Ou da esfinge. O que é uma esfinge? É a coisa lá do Egito lá. É um monstro mitológico, né? Da mitologia egípcia, da mitologia grega, que tem corpo de leão, cabeça de mulher e asas. Então, mistura um monte de coisa. É igual uma quimera, né? Quimera também. Tem. A quimera já é um monte, né? Tem dragão, leão, cobra, tudo no mesmo ser. Corpo de leão, cabeça de dragão, de leão também, e o rabo de cobra. É a quimera. Então, isso são impressões que você junta numa mesma ideia, né, que cria um ser fictício. O Descartes chama esse tipo de ideia fictícia. Então, o Hume estabelece um vínculo entre pensamento e impressão ao considerar o quê? Que não é possível ter ideia de algo que você nunca teve a impressão. Então, aí está o vínculo. Toda ideia, todo pensamento, ele vem de alguma impressão. E toda impressão vem da experiência sensível, ou seja, dos nossos sentidos. Visão, audição, tato, paladar e olfato. Agora vamos ao trabalho, as questões do trabalho aí. Qual que é a primeira questão do trabalho aí? O que foi o iluminismo? Foi um movimento cultural do século XVIII, surge na França e se expande para o restante da Europa, e que diz que a luz que deve guiar a humanidade é a luz da
Então o que deve iluminar a humanidade? A luz da razão. O iluminismo era um crítico da Idade Média, que eles chamavam de Idade das Trevas, da escuridão. Por que a Idade Média era considerada uma Idade das Trevas e da escuridão? Na religião, na fé, na superstição. E para o iluminismo, a religião, ao invés de Deus da humanidade, cria problemas para a humanidade. Tanto que a maior parte das guerras que a humanidade enveredou foi por causa de religião. Não há nenhum outro lugar do planeta onde tenha se derramado tanto sangue quanto no lugar mais sagrado do planeta, que é a Terra Santa. Desde a antiguidade, aquele território ali é um território onde se derrama sangue em nome de Deus. Guerra de judeus contra outros povos, pagãos. Depois, na Idade Média, guerra entre cristãos e muçulmanos, a Guerra Santa, as Cruzadas. E atualmente ainda é um território em disputa, com muito derramamento de sangue, entre Israel e Palestina, né? Os palestinos, brigando por conta daquele território. A religião, ao invés de resolver os problemas humanos, só cria problemas, guerras, confusão. Então, só a razão, segundo os iluministas, só a razão e a ciência poderiam nos levar à liberdade. Só a razão e a ciência poderiam resolver os problemas da humanidade. Então, a razão nos liberta da fé cega, da religião, da superstição. Professor, quem falou que a religião é o ópio do povo? Karl Marx. O ópio é uma droga anestésica, né? Então a religião é um ópio por quê? Porque ela nos anestesia. Não deixa com que a gente sinta a dor da exploração que a gente sofre. E segundo Marx, o proletariado ele é explorado pela burguesia, que é detentora dos meios de produção. Mas a religião ela funciona como um ópio. Ela anestesia o proletariado, não deixa ele sentir ou perceber que ele é explorado. Oi? O ópio pegou 2 guerras na China. A Inglaterra era muito esperta, né? Fez com que os chineses viciassem em ópio, porque no comércio com a China a Inglaterra só tomava notícia, né? Por quê? Porque o que ela vendia para a China era mais barato do que ela comprava para a China. Então ela precisava ter uma balança comercial favorável com a China. O que ela faz? Começa a vender ópio para os chineses e os chineses começam a usar ópio. O ópio que é uma das bases da papoula, né, que faz a droga heroína também. É extremamente viciante. Então os chineses viciaram e aí o governo chinês proibiu o comércio do ópio, mas a Inglaterra continuava contrabandeando o ópio para a China, né? Aí isso fez, acho que foi 2 guerras do ópio que teve. Não sei se vocês viram isso história. Próxima questão. Sistema político, o iluminismo criticava. Ele queria liberdade e criticava o absolutismo. Que na França eles chamavam como? Antigo Ancien Regime, né? Ancien Regime, acho que é mais ou menos por aí. O francês é uma língua que eu não tenho muita familiaridade, né? Uma língua muito delicada. Então, comment s'appelle? Comment ça va? Eu sei, por exemplo, também que pescoço em francês é cu. Oi? Vaca em também, cu também em inglês também é vaca, né? É porque são anglo-saxônicas, né? O alemão e o inglês. Mas o francês também
tem muita familiaridade ali, proximidade. Apesar de que o cu deles lá é outro, né? E dizem que é porque na França, as duas regiões, os franceses não gostam muito de tomar banho, né? Não vai por isso que se gostar, chama tudo. Mas a gente pelo menos toma banho, né? Pelo menos alguns. Nem todo mundo toma banho todos os dias. Mas a gente tem que agradecer aos índios por causa dessa tradição. Porque os índios que tomavam banho todos os dias, os europeus não têm essa tradição de tomar banho todos os dias. Na Europa eles tomam banho por semana e olha lá. Na época do frio tem isso. Por isso que eles pedem, por isso também eles não oferecem perfume. Eles oferecem perfume são franceses. Pra poder disfarçar a caatinga, né? Que é muito grande lá. Oi? Lá mesmo, só português. Eu entendo mais ou menos. E as áreas mais preservadas da França são os banheiros, né? Porque eles quase não frequentam. Na casa do francês, toda casa de francês tem duas praças. Tem 10 litros de carro e um para visita e outro para família. pode usar o mesmo. E os porcos é uma espécie que evoluiu dos franceses, né? Eles pelo menos tomam um banho de lama. Os franceses nem isso. Dizem que em 98, na final da Copa, os franceses combinaram de não passar perfume e ir para o estádio. E eles começaram a gritar Le Bleu, Le Bleu, Le Bleu. A seleção brasileira não aguentou a caatinga, ficou atordoada em campo. O Ronaldo teve convulsão quase. E perdemos de 3-0 aquela final para a França. Sobre a França. Então, um francês, essa língua delicada, agora eu não sei como é que se pronuncia antigo regime. Eu sei que se escreve ancien regime. Então leia alguma coisa, mas pronunciar algumas palavras. Eu sei que, por exemplo, também não se pronuncia o final das palavras em francês. Escreve Descartes, mas pronuncia-se Descartes. Montesquieu, escreve-se Montesquieu. Rousseau, escreve-se Rousseau. Então, tem um monte de palavras que não se pronunciam no francês. Elas estão lá só de enfeite. A língua mais enfeitada. Então, próxima questão. Quais foram os... Um minuto? Próxima aula a gente continua.